Fala galera, seja você bem-vindo ao canal Geek Lestat e eu tô aqui de novo para poder mostrar para vocês mais uma obra-prima que eu recebi hoje. Deixa eu apresentar para vocês. Recebi esse quadrinho aqui do Conan, o Cimério, que assim tá muito legal, tá muito maneiro. Então vou apresentar alguma coisa sobre ele para vocês hoje. Então não esqueça aí, se você gosta de falar desse universo geek, se você gosta de falar de quadrinhos, se você gosta de falar de action figures, Blu-rays, reviews, filmes, séries, etc. Então não esqueça de dar a sua curtida e também se inscrever aí no canal. É importantíssimo você se inscrever para o YouTube começar a considerar esse vídeo aí importante falando sobre esse assunto, beleza? Então vamos lá, começando a falar um pouquinho sobre esse universo aqui desse quadrinho que eu recebi hoje para vocês. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Então, só para vocês saberem, esse aqui ele foi lançado pela Pipoca e Nanquim e ele é chamado hoje de Conan da Glenat. Tá? É lá da Europa, na verdade, esses artistas que desenharam para esse quadrinho aqui, eles são da Europa. Se eu não me engano, eles são da França. E na verdade, agora a Pipoca e Nanquim produziu esse encadernado aqui, definitivo, essa edição definitiva, com 4 edições que estão maravilhosas também. A primeira aqui, a primeira história é a Rainha da Costa Negra. E os desenhos, né, foram feitos aqui por Jean David Morvan e Pierre Alary. A gente tem a segunda história, que é o Colosso Negro, foi feita aqui por Vincent Bruges e Ronan Toluot, ou Toluot, é francês esse nome. A gente também tem a terceira história aqui, que é Além do Rio Negro, que é Mathilde Bella e Anthony Gian, ou Gian. E a última história que a gente tem aqui é chamada Filha do Gigante de Gelo, por Robin Dretch. Tá? Então essa edição aqui está sendo vendida aí, estava sendo vendida pela Amazon com preço promocional. Acabei pegando esse preço promocional aí no início da pré-venda, então vale a pena. A lombada dela tá maneira pra caramba também, ó. Conan Ciméria, edição definitiva. E aí eu vou apresentar para vocês o que a gente tem aqui dentro dele, só para poder mostrar aí para vocês darem uma olhada. Mas olha essa capa, galera. A capa já é um show à parte, né? Que mostra Conan aqui realmente como um cimério, como um bárbaro, como pronto ali para destruir os seus inimigos e tudo mais, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada história aqui, do que tem dentro desse encadernado. Então, fica ligado aí e já volto aqui para poder mostrar para vocês o que tem dentro do encadernado, beleza? Fala você, galera, de novo aí. Então, agora eu vou mostrar para vocês o que a gente tem dentro desse encadernado da edição definitiva aqui de Conan da Glenat, volume 1. Eu já dei uma introdução ali no vídeo, mas vamos ver aqui um pouquinho, página por página, o que a gente tem, só para poder passar bem rápido para vocês, avisando que provavelmente vocês vão ver alguns spoilers aqui, hein, galera? Então, quem não está interessado aí em ver spoilers desse quadrinho novo aqui da Glenat, pode dar uma pulada aí. Então a gente começa aqui com o mapa aqui da Era Iboriana, mostrando aqui para vocês, bem rápido, né? Então a gente tem um sumário aqui, e logo após isso, a gente começa já com a capa aqui da Rainha da Costa Negra. Essa foi a primeira história publicada aqui. Esse, na verdade, foi o primeiro conto de Howard W. Robert E. Howard. O primeiro conto dele, né? Eu, particularmente, falando um pouquinho da história da Rainha da Costa Negra, né? A gente já sabe, a maioria das pessoas já conhece como funciona a história da Bellet, principalmente pelas histórias da Marvel, né? Uma saga muito grande que nós temos lá na Marvel. Só que aqui ela foi retratada em somente 57 ou 56 páginas. Então, em pouquíssimas páginas, a gente pôde saber o que acontece com essa história da Bellet com o Conan. Então, assim, para quem está acostumado com aquela saga grande da Marvel ou da Dark Horse,
não é isso que a gente vai ver aqui nesse cadernado, tá? Então aqui a gente vê uma história bem curta, bem resumida do que foi o encontro de Conan com Bellet. Eu particularmente eu não gostei muito assim do esquema cartunesco, né? Tá bem assim cartoon, como que os desenhos estão sendo retratados aqui. Mas tudo bem, são autores franceses, né? São lá da Europa, então a gente dá uma colher de chá para eles, porque eles trouxeram um trabalho diferente para a gente, né? Do que a gente está acostumado, tanto lá pela Marvel quanto pela Dark Horse. E eles trouxeram uma Bellet também bem diferente, né, do que a gente também está acostumado. Então você pode ver que o rosto dela, né, tá bem cartunesco também. Então tá bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver. Mas a história ficou muito legal, tá? Não é uma história grande, como eu falei para vocês, é uma história curta, tá? E falando então de spoiler dessa história da Rainha da Costa Negra, né? A gente sabe o que, que acontece com ela no final dessa história. Infelizmente, a Bellet ela acaba sendo assassinada, né, por um monstro ali do pântano. É um monstro meio morcego, meio macaco. E ele acaba assassinando a Bellet e também toda a sua tripulação ali. Então, assim, só pra. Eu sei que a maioria já sabe dessa história, né? O que, que acontece com essa história da Bellet aqui. Eles encontram uma cidade perdida com um grande tesouro e a Bellet ali fica toda feliz, achando que tá rica e tudo mais. Mas infelizmente, esse tesouro aí teve um preço que eles tiveram que pagar e que não foi muito agradável. E a história ela vai até o final aqui com a morte dela. E essa aqui que eu queria mostrar para vocês, né, que é um spoiler, isso que eu tô falando para vocês desde o início, mas é uma cena bem chocante, se a gente for considerar e comparar com tanto da Marvel quanto da Dark Horse, porque a gente tem aqui a morte da Bellet e a gente vê que esse monstro degolou a perna da Bellet. Então é bem chocante como é que tá, né? A gente tem aqui também a face dela, como que ela ficou. Então, eles trouxeram aqui pra gente umas expressões assim bem assustadoras sobre o que que aconteceu com a Bellet nesse quadrinho. Né? E a história vai até o final, a gente sabe lá o que que acontece, né? Ele acaba destruindo o monstro e tudo mais. E por último a gente tem lá o Tigresa, que é o navio da Bellet, indo em direção ao oceano e sendo queimado com ela, né? Uma parte que eu senti falta aqui, porque na história da Marvel mostra lá o Conan chorando, né? E ainda fala que é a primeira vez que o Cimério chorava, na verdade. E aqui a gente não tem isso. Então essa parte meio melancólica foi deixada um pouquinho para trás. Quando ficou triste, ficou, mas não é aquela tristeza, né? Que a gente estava acostumado lá na Marvel. Essa segunda história aqui é o Colosso Negro. E ela foi publicada pela Marvel na Espada Selvagem de Conan número 3 aqui no Brasil. E essa é uma adaptação também de uma história muito maneira, que Conan enfrenta um feiticeiro no deserto. Mas além disso, eu gostei muito aqui dos quadrinhos, né, da forma como foi desenhada esse daqui. Então mostra um Conan um pouco diferente, bem diferente daquela primeira história da Rainha da Costa Negra, mas a forma de como o desenho foi feito aqui tá muito bem feita. Então, eu gostei também muito assim da questão das cenas das batalhas aqui que foram retratadas. Deixa eu mostrar para vocês, porque eles souberam pegar toda a questão do drama das batalhas e souberam colocar aqui, expressar isso no quadrinho. Então, esse céu vermelho aqui, né, simbolizando sangue, simbolizando destruição, ele foi usado bastante durante o quadrinho e ele começa a ser utilizado bastante aqui para poder expressar as cenas de batalha. Então, olha que maneiro como é que tá. Então, quem gosta daquelas cenas de batalha do Senhor dos Anéis, né, do Retorno do Rei, ou aquelas cenas de batalha do
Coração Valente, né, com Mel Gibson, vai achar fenomenal essas cenas de batalha que a gente encontra aqui, né? E o negócio vai ficando tão pesado porque eles vão aumentando o nível de vermelho, na verdade. Então, esse vermelho vai aumentando a intensidade dele, até que tudo volta ao normal depois que a batalha praticamente é encerrada, né? Então, essa história é muito maneira. Eu pude ler também aqui e muito bem retratada nesse quadrinho. A gente também agora tem aqui a terceira história desse encadernado, que na verdade é a capa da edição definitiva, né? Que é Além do Rio Negro. Essa história aqui foi publicada na Espada Selvagem de Conan, número 14 e 15 pela Marvel, e mostra Conan ali enfrentando alguns pictos, né? Alguns indígenas ali da época iboriana, né? E eu gostei bastante também da forma como o quadrinho desse daqui foi colocado. Tá vendo que também não é uma forma muito cartunesca, né, como o outro, mas mostra um Conan bem diferente também do que a gente está acostumado. Mas eu gostei. Particularmente eu tive a chance aqui de ler essa história hoje também, assim que chegou, e tá muito maneira. Essa daqui tá trazendo um pouquinho de terror, assim, para a história de Conan, né? E é uma das histórias mais famosas dele também, que ele enfrenta uma cobra gigante, né? E depois ele acaba enfrentando uma entidade maligna que está arrancando a cabeça de algumas pessoas na floresta. Então a gente acaba vendo essa entidade aí enfrentando Conan no final dessa história. Então, passando aqui muito rápido para vocês, essa seria a entidade aqui enfrentando ele no final. Assim, se eu fosse comparar essa entidade com a entidade retratada pela Marvel, eu prefiro da Marvel. É mais assustadora. E a última história que a gente tem aqui é a história da filha do gigante de gelo. E essa história está fenomenal também. E ela foi super bem retratada. Eu ainda não tive a chance de ler essa história. Esse quadrinho chegou hoje para mim. Eu li até a terceira, né? A terceira aventura ali. Mas está vendo que os quadrinhos estão muito bem retratados também. Não ficou aquela coisa cartunesca do primeiro. Então vale realmente a pena você dar uma lida nessa daqui também. Deixa eu passar aqui para os extras no final, só para vocês poderem dar uma olhada. A gente tem aqui os extras, então. A gente tem uma gênese de um mito, é meio que um resumo sobre a história de Conan, e é Weird Tales. Aqui tem uma foto aqui do Robert E. Howard, que é o criador do Conan. Tem uma história aqui basicamente sobre ele e tudo mais, e relacionada a como que ele foi criado. A gente tem alguns scratches aqui relacionados a Belit, né, a Rainha da Costa Negra. Depois a gente tem uma história aqui sobre a Rainha da Costa Negra, mostrando basicamente algumas coisas sobre ela. Quando ela apareceu, né, que foi nessa Weird Tales aqui. A gente tem alguns desenhos dela também. Eu achei esse daqui bem legal, bem parecido com o da Marvel, basicamente. Se não for da Marvel, eu acho que não. Mas é bem parecido. A gente tem aqui o conto do Colosso Negro. Então, explicando um pouquinho sobre ele. Temos aqui Além do Rio Negro, né? Então, basicamente, galera, no final a gente tem lá várias histórias, né, relatando como é que foi retratado essas histórias na Weird Tales, nesses livros lá escritos por Robert E. Howard. Aqui a gente tem aquele Conan, né, que eu falei para vocês, da terceira história, que está bem diferente, mas está muito maneiro. Eu particularmente gostei bastante de como retrataram ele aqui. Tem mais alguns desenhos. E a gente termina aqui com um texto sobre a filha do gigante do gelo, tá? Com algumas capas e tudo mais relacionadas a isso. E por último nós temos lá, como eu falei antes, a gente tem ali ó, as capas de cada edição. Beleza? Então assim, vale realmente
a pena dar uma olhada nesse quadrinho, vale a pena você adquirir, porque tá muito maneiro, sensacional. Então é isso, galera. Se você gostou aí desse review do Conan o Cimério pela Glenar, então não esquece de dar a sua curtida, não esquece aí de compartilhar com seus amigos também nos canais, não esquece aí de passar para a galera que gosta aí do Conan, para que eles também possam ter a chance de garantir essa edição que tá muito maneira, beleza? E a gente se vê aí no próximo vídeo falando um pouquinho mais aí sobre os quadrinhos, sobre action figures, Blu-rays e por aí vai, ok? Até mais e a gente se vê. Tchau, tchau.